O sol pálido de abril de 1945 tentava, sem sucesso, aquecer as terras desoladas do sul da Alemanha, onde o ar ainda carregava o peso gélido de um inverno que se recusava a partir. No centro de um pátio de terra batida, dentro de um campo de prisioneiros de guerra que havia sido arrancado das mãos nazistas apenas 2 dias antes, o general George Patton permanecia imóvel, como uma estátua de autoridade e indignação. À sua volta, 300 soldados americanos, que outrora formaram a espinha dorsal da liberdade, agora pareciam pouco mais do que aparições fantasmagóricas. Eram homens que haviam sido libertados, mas cujos corpos ainda carregavam as correntes invisíveis da inanição. Seus olhos estavam profundamente enterrados em órbitas escuras, as maçãs do rosto projetavam-se de forma cortante sob uma pele que parecia papel velho, e as costelas eram visíveis através dos uniformes que agora lhes serviam como trapos imensos. Muitos desses homens pesavam cerca de 180 libras quando foram capturados no calor da batalha, mas agora, após meses de horror, a balança mal registrava 90 libras. Alguns tentavam manter a dignidade ficando em pé, embora suas pernas tremessem sob o esforço sobre-humano, enquanto outros permaneciam sentados no chão, sem forças sequer para sustentar o próprio peso. Entre eles, médicos moviam-se com uma delicadeza quase reverencial, distribuindo rações de forma extremamente lenta e controlada. Sabiam que o ato de alimentar um homem faminto com muita rapidez poderia ser uma sentença de morte, um fenómeno cruel da biologia que Patton observava com a mandíbula cerrada e os punhos cerrados, lutando para conter a fúria que fervilhava em seu peito. O general então desviou o olhar dos seus homens e encarou o indivíduo que estava sob custódia a poucos metros de distância. O coronel Heinrich Müller, comandante daquele campo durante os últimos 2 anos, mantinha-se em uma posição de sentido impecável. Seu uniforme da Wehrmacht estava perfeitamente passado, suas botas brilhavam como espelhos pretos e seu rosto exibia o vigor de quem nunca soube o que era perder uma refeição. O contraste entre o carrasco bem nutrido e suas vítimas esqueléticas era algo que beirava o obsceno. Patton aproximou-se dele com passos lentos, deliberados, cada movimento carregado de uma tensão elétrica. Müller, por sua vez, preparou-se para o que imaginava ser um interrogatório padrão sobre logística militar ou procedimentos de guerra, esperando talvez um julgamento formal ou uma transferência de custódia. Ele não estava preparado para o silêncio gelado de Patton, que parou a exatamente 3 pés de distância, medindo de cima a baixo com um desprezo que nenhuma palavra poderia capturar plenamente. O que o general disse naquele momento ecoaria através das décadas, tornando-se uma das frases mais emblemáticas de todo o conflito, um verdito proferido não por um juiz, mas por um homem que testemunhava o limite da crueldade humana. Antes de prosseguirmos com este relato impactante, convidamos você a se inscrever em nosso canal, onde exploramos as histórias mais profundas da Segunda Guerra Mundial, momentos onde a verdade foi escrita no sofrimento e na resiliência daqueles que sobreviveram. Aquele campo específico havia sido libertado no dia 14 de abril por elementos avançados da 80ª Divisão de Infantaria do Terceiro Exército. Quando os primeiros soldados americanos atravessaram os portões, eles esperavam encontrar a resistência habitual, seguida por uma rendição formal e a gratidão dos seus compatriotas. No entanto, o cenário era perturbadoramente diferente. Os guardas alemães haviam fugido 2 dias antes, assim que o eco dos tanques americanos começou a vibrar no horizonte. Antes de desaparecerem pela zona rural, os nazistas abriram os portões e disseram aos prisioneiros que estavam livres, mas a liberdade era uma promessa vazia para homens que mal conseguiam rastejar. A maioria dos americanos estava fraca. Demais para dar mais do que alguns passos, muitos não saíam de seus beliches sadias, mergulhados em uma apatia letárgica, esperando que o fim viesse sob a forma de um resgate ou da morte. Quando a 80ª Divisão finalmente assumiu o controle, a equipe médica ficou em estado de choque absoluto. O capitão James Morrison, um cirurgião de batalhão veterano que já havia tratado todo tipo de ferimento horrendo em 2 anos de combate intenso, nunca tinha visto nada que se comparasse àquilo. Em seus diários, Morrison escreveu que aqueles homens não eram vítimas de combate, mas sim vítimas de uma política de fome deliberada, sistemática e perversa. Ele começou a documentar cada caso com uma precisão científica meticulosa, registrando pesos, alturas e sinais clínicos de desnutrição severa. A média de peso entre os homens, que deveriam pesar entre 170 e 180 libras, era de apenas 95 libras, com alguns casos extremos onde os prisioneiros pesavam menos de 80 libras. Seus corpos haviam começado a consumir a própria estrutura muscular para sobreviver, as reservas de gordura eram inexistentes e os órgãos internos estavam à beira do colapso total. Morrison identificou 43 homens sofrendo de edema grave, um inchaço causado pela deficiência extrema de proteínas, 67 com feridas abertas que não cicatrizavam devido à falha do sistema imunológico e 89 que exibiam sintomas clássicos de beriberi, uma condição dolorosa resultante da falta de vitamina B1 que causa danos irreversíveis aos nervos. E esses eram os que ainda respiravam. Atrás dos limites do campo, em uma área de terra removida recentemente, as tropas encontraram valas comuns rasas. Ao final do primeiro dia de exumações, 47 corpos de soldados americanos foram recuperados. Homens que haviam morrido nos últimos 3 meses e foram enterrados sem identificação,
sem rituais e sem que suas famílias fossem notificadas. O relatório detalhando essas atrocidades subiu rapidamente pela cadeia de comando, chegando à mesa de Patton na manhã do dia 16 de abril. Após ler a avaliação de Morrison e as estatísticas de mortalidade, o general ordenou que seu jipe fosse preparado e dirigiu-se pessoalmente ao local. Ao chegar, Patton caminhou entre os sobreviventes, parando para falar com cada um deles, buscando nomes e histórias. O soldado Daniel Cooper, natural do Texas, contou que fora capturado no passo de Kasserine em fevereiro de 1943, passando mais de 2 anos sob custódia alemã. Quando questionado sobre a alimentação, Cooper respondeu que recebiam apenas uma sopa aguada 2 vezes ao dia, ocasionalmente, um pedaço de pão duro. O sargento William Mays, de Ohio, capturado na Itália em outubro de 1943, confirmou que a situação piorava a cada mês, com as rações tornando-se cada vez mais ralas e escassas. Patton ouvia tudo em silêncio, processando a evidência de um crime que as leis de guerra não conseguiam descrever totalmente. Ele então dirigiu-se à cozinha do campo, onde encontrou os registros alemães. A eficiência teutónica estava toda ali, documentada em papel. Os arquivos mostravam que, enquanto a Convenção de Genebra e as próprias regulamentações alemãs exigiam um mínimo de 2.000 a 2.100 calorias diárias para prisioneiros de guerra, os americanos naquele campo recebiam apenas 800 calorias, ou até menos. Não se tratava de escassez de suprimentos, mas de uma decisão administrativa. O que mais enfureceu Patton foi encontrar um registro separado para os oficiais alemães, que detalhava refeições fartas com carne, vegetais frescos, manteiga e café, consumidos pelo coronel Müller e seu estado-maior enquanto os prisioneiros morriam de fome a poucos metros dali. Müller havia sido capturado em uma fazenda a 5 milhas de distância e trazido de volta para encarar as consequências de seus atos. Diante de Patton, o coronel tentou justificar-se alegando que as rações eram determinadas pelo comando superior e que ele apenas distribuía o que recebia, citando a pressão da guerra como desculpa. Patton, sem demonstrar qualquer emoção, perguntou qual era o peso de Müller quando ele assumiu o comando 2 anos antes. O alemão hesitou, respondendo que pesava cerca de 180 libras. Patton então ordenou que uma balança médica fosse trazida da enfermaria. Quando Müller subiu no aparelho, o ponteiro marcou 195 libras. O comandante do campo havia ganhado peso enquanto seus prisioneiros definhavam. A desculpa de Müller de que estava apenas seguindo ordens e que as rações de oficiais eram diferentes não foi aceita. Patton aproximou-se, sua voz tornando-se um sussurro gélido e cortante, e declarou que Müller era o responsável por cada vida ali perdida. O general disse que Müller não era um soldado, mas sim um burocrata de uniforme que usava os regulamentos como um escudo para permitir que seres humanos morressem sob seu olhar indiferente. Patton afirmou que, quando a história fosse escrita, o nome de Müller seria esquecido, e o que restaria seria a memória dos homens que sobreviveram apesar dele e daqueles que pereceram por causa de sua omissão. O coronel foi levado sob custódia para aguardar um tribunal militar. O julgamento ocorreu em junho de 1945. As provas apresentadas pelo capitão Morrison e os registros de alimentação foram devastadores. O tribunal focou em uma questão central: se Müller alguma vez havia solicitado rações extras ou relatado a crise médica ao seu comando superior. A resposta foi um silêncio comprometedor. Müller foi condenado por crimes de guerra e maus-tratos a prisioneiros, recebendo uma sentença de 20 anos de prisão. Ele cumpriu 15 anos e foi libertado em 1960, vivendo de forma anônima na Alemanha até sua morte em 1973, sem nunca ter expressado remorso público. No entanto, o legado daquele campo permaneceu vivo através dos sobreviventes. Daniel Cooper voltou para o Texas pesando apenas 87 libras no dia de sua libertação, levando anos para recuperar sua saúde física e mental. Ele guardou uma fotografia de si mesmo como um esqueleto vivo para mostrar às futuras gerações o que acontece quando a humanidade é substituída pela burocracia do mal. O capitão Morrison continuou a documentar esses casos, concluindo que a fome era frequentemente usada como uma ferramenta deliberada de controle e execução lenta em muitos campos de detenção. Patton, por sua vez, nunca esqueceu o que viu naquele pátio, referindo-se ao episódio como um exemplo clássico da crueldade administrativa, onde homens se escondem atrás de papéis para justificar a morte alheia. O campo foi eventualmente desmantelado, mas no local hoje existe um pequeno monumento de pedra que lista os nomes dos 47 americanos encontrados nas valas e a frase de Patton que confrontou Müller, servindo como um lembrete eterno de que a maldade nem sempre tem um rosto monstruoso, às vezes ela usa um uniforme limpo e assina relatórios enquanto ignora o sofrimento humano. O que você diria a um homem que permitiu que outros morressem de fome enquanto ele mesmo se banqueteava? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e, se você valoriza histórias de coragem e justiça diante do horror da Segunda Guerra Mundial, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este, onde a história é contada com a seriedade e o respeito que a memória exige. 1945 foi um ano de vitórias, mas também de descobertas sombrias que moldaram o nosso entendimento sobre a responsabilidade individual em tempos de guerra. A história de Patton e Müller é um testemunho de que a justiça, embora às vezes lenta, encontra uma maneira de se manifestar,
mesmo entre o escombro de um mundo em chamas, garantindo que o sofrimento dos inocentes não seja apagado pelo tempo nem pelas justificativas de quem se considera acima da moral humana. Cada grama de peso perdida pelos prisioneiros e cada libra ganha por Muller tornaram-se evidências irrefutáveis de uma traição à condição humana, um crime que Patton fez questão de expor diante de todo o mundo. A resiliência de homens como Cooper e Hayes, que sobreviveram a anos de privação extrema, é o que realmente define o espírito daquela geração, enquanto a queda de homens como Muller serve como um alerta permanente contra a indiferença burocrática. Que nunca esqueçamos as lições daquele abril no sul da Alemanha, que a voz daqueles que foram silenciados nas valas comuns continua a ecoar sempre que a dignidade humana for ameaçada pela frieza de um sistema que valoriza o papel mais do que a vida. Esta narrativa de 1945 é mais do que um relato de guerra, é uma lição sobre a ética do comando e o peso da escolha individual em circunstâncias extremas, lembrando-nos de que ninguém está isento de prestar contas perante a história e perante a sua própria consciência, independentemente das ordens que recebeu ou do cargo que ocupou durante o conflito. O general George Patton, com toda a sua complexidade, provou ser o homem certo no momento certo para garantir que aquele horror não passasse despercebido, transformando um pátio de sofrimento em um tribunal improvisado onde a verdade foi a única autoridade respeitada. E assim a memória daqueles 300 soldados permanece guardada não apenas em monumentos de pedra, mas na consciência coletiva de um mundo que prometeu nunca mais permitir que tais atrocidades se repetissem, honrando o sacrifício de cada homem que lutou para manter a chama da liberdade acesa mesmo quando o próprio corpo parecia desistir. A justiça foi servida, os registros foram selados e a história seguiu seu curso, mas as lições de 1945 continuam tão relevantes hoje quanto foram naquela manhã fria em que Patton olhou nos olhos da crueldade e não desviou o olhar. Que a coragem de enfrentar o mal, seja ele violento ou administrativo, seja sempre a nossa bússola moral em tempos de incerteza e que a lembrança daqueles que sofreram nos inspira a proteger a humanidade acima de qualquer ideologia ou regulamento oficial. O fim de 1945 trouxe a paz, mas histórias como esta garantem que a paz nunca seja confundida com o esquecimento, mantendo viva a chama da vigilância contra todas as formas de opressão e desumanidade que possam surgir no horizonte do futuro, preservando a integridade do que significa ser verdadeiramente humano em face da adversidade mais sombria e implacável que o mundo já conheceu em toda a sua vasta e turbulenta existência através dos séculos.